Muito boa noite, queridos amigos e irmãos em Ideal Espírita. Estamos iniciando o nosso mês espírita, realizado pelo Centro Espírita Caridade e Fé da cidade de Jaboticabal. Temos tido várias oportunidades de estarmos juntos pelo Evangelho através do áudio que encaminhamos todos os dias para os amigos e hoje fazendo um trabalho diferente, uma palestra aqui pela web. Confesso que é diferente falar olhando para a telinha do celular, que é muito mais prazeroso quando nós estamos juntos, reunidos, presencialmente falando, mas que pelo momento em que atravessamos, nós temos que usar dos instrumentos que estão disponíveis para cada um de nós. Damos início então a este mês, a esta comemoração, agradecendo desde já a todos aqueles que colaboram conosco para que essas palestras possam ser levadas a todos vocês, a nossa gratidão, desejando a todos que tenham um bom trabalho, que tenham bons momentos, boas palestras, boas lições, que venham acrescentar certamente algo de bom para cada um de nós. Daremos início na noite de hoje com a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso de forma cantada. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim,
e seja feito assim, e seja feito assim. Bem, mais uma vez, uma ótima noite a todos, um cordial boa noite, muita paz, que nós tenhamos a presença dos amigos espirituais conosco, nos orientando, nos acariciando, nos trazendo o seu abraço fraterno para o entendimento da noite de hoje. Falaremos sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas especificamente falando do versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois que eles serão consolados. Escolhemos esse tema, dado o momento aflitivo que todos nós passamos aqui no planeta Terra, com esta pandemia que, de certa forma, isolou-nos dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, oferta-nos momentos de reflexão. Temos agora também que nos afastar até mesmo das nossas casas religiosas, onde encontramos tanta paz e tanto estudo, e também passamos por algumas perdas, algumas dificuldades. Então, o tema da noite, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, foi escolhido justamente para ilustrar um pouco este momento em que nós passamos. E nós encontramos toda essa narrativa, todo esse estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que tem por tema bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Então nós vamos encontrar ao longo de todo o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo a dissertação sobre este assunto, deste único versículo de Mateus do Sermão da Montanha. Encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo temas como a justiça das aflições, causas atuais das nossas aflições, causas pregressas das nossas aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, quantos momentos difíceis que levam a irmãos nossos a este ato lamentável em suas vidas. E vamos encontrar também dentro destas páginas do Evangelho alguns exemplos, algumas citações trazidas por espíritos para nosso entendimento. Espíritos como Fénelon, como Santo Agostinho, como São Luís, dentre outros. Então nós vamos começar falando a respeito deste assunto e vamos fazer uma breve citação a respeito daquele pensamento de outros irmãos nossos, profitentes de outras religiões, que não acreditam na reencarnação. Aqueles nossos irmãos que pensam na unicidade das existências. Vamos começar o nosso raciocínio por aqui. Esses irmãos nossos que pensam sobre este tema, a unicidade da existência, que acreditam em Deus que cria as suas almas, as suas criaturas, no momento da concepção, e elas terão aí o prazo até a morte para definirem o seu destino de forma irrevogável, de forma eterna. Ou seja, aproveitar o tempo de vida que têm, ou para merecerem o céu, como eles acreditam, ou para serem destinados ao inferno. Ou seja, ou para os gozos eternos, ou para as penas eternas. Se nós formos analisar esse tipo de pensamento, Deus cria almas tão diferentes. Alguns homens perfeitos, dotados de corpos perfeitos, de visão, de audição, de comunicação com o próximo, enquanto Deus cria outros homens, muitas vezes, que não têm a capacidade motora, com membros atrofiados, homens que já nascem com paralisia cerebral, homens que nascem cegos, surdos. Olha a diferença entre as criaturas. Será que elas têm a mesma oportunidade de conhecer o amor e terem a destinação após a vida terrena?
Homens que nascem em países afortunados, países ricos, homens que não conhecem a miséria, que têm trabalho, que têm um bom local de vida, saneamento, saúde, educação. Em contrapartida com outros homens que nascem em países tão pobres, tão dificultosos, com tantas dificuldades, com problemas no seu dia a dia, problemas de estrutura, problemas familiares. Existem homens que nascem no seio de famílias tão bem constituídas, famílias amorosas, famílias religiosas. Outros homens nascem em meios de famílias tão dificultosas, famílias com vícios, com pendências, com criminalidade. Olha as diferenças das criaturas. Isso se não falarmos também no tempo de existência das criaturas. Homens que vivem 80, 90 anos, outros 30, 40, outros que morrem em tenra idade, mesmo até na infância. Será que todas essas criaturas têm a mesma oportunidade de conhecerem o caminho que os levará ao céu? E se não conseguirem, serão relegados ao inferno eternamente? Nós que somos seres humanos, que costumamos perdoar os nossos filhos e dar uma nova chance para os nossos filhos, será que Deus não nos daria uma nova chance? Então essa é a forma de pensar de alguns desses nossos irmãos profitentes destas doutrinas que acreditam na unicidade da existência. E nós, quanto espíritas, nós acreditamos na pré-existência da alma, que já vivemos, já tivemos outros momentos existenciais, que nascemos ou que renascemos e que renasceremos num futuro não muito distante. Ou seja, nascer, viver, morrer, renascer ainda, eis a lei. Então nós, enquanto espíritas, quando temos essa possibilidade, essa capacidade, não melhor que ninguém, mas essa capacidade de entender melhor a vida, de onde viemos, onde estamos, para onde iremos, saber que não existem gozos e penas eternas, saber que nós estamos passando aqui por um momento, muitas vezes aflitivo, que nada mais é do que o reflexo de atitudes imperfeitas ou equivocadas que tivemos num passado não muito distante. Então são duas formas de pensar. Nós espíritas, então, abraçamos essa forma de pensar da reencarnação como sendo realmente um tribunal de justiça, né? E que nos mostra, que descortina diante das nossas vistas toda a realidade da vida atual, e nós temos a capacidade de entender o porquê que nós estamos passando por determinadas aflições. Quantas famílias, neste exato momento, passam por momentos aflitivos? A nossa família, certamente, existem pessoas na nossa família que estão passando por um momento aflitivo, influenciado pela própria pandemia. Como é que nós vamos sair deste momento aflitivo? Como é que nós vamos sair após o término dessa pandemia? Muitos homens estando diante desse sofrimento, dessa dificuldade, acabam por sucumbir, acabam por ficar absolutamente perdidos no seu dia a dia, não entendendo e não conseguindo tirar nada de bom que esse momento nos oferece. Acabam por se revoltar. Em uma palavra, revolta. Revoltam-se contra a vida, revoltam-se contra Deus. E nós espíritas não temos esse direito, porque entendemos que dentro deste momento aflitivo existe uma causa justa. Sabemos que existe um motivo. Sabemos que esse presente momento de dificuldade nos convida à reflexão para que nós possamos, ao passar por ele, e assim esperamos que seja, ao passar por ele sairmos melhores, seres mais amorosos, mais fraternos. Que saudade que a gente tem de abraçar uma pessoa amiga, de abraçar um ente querido. Que saudade que estamos tendo de ver as pessoas que estão distantes dos nossos olhos. Que saudade daquele sorriso presente, presencial, aquela coisa de vibração do momento ali, do encontro de almas, né?
Que saudade que a gente está tendo. Eu tenho certeza que quando passar esse momento, os nossos abraços, os nossos sorrisos e os nossos olhares serão muito mais especiais. Então vamos falar sobre isso. Vamos, dentro do Evangelho, buscar um trecho que fala da justiça das aflições, para nós começarmos a entender sobre o assunto da noite. Narra-nos o Evangelho da seguinte forma: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a conveniência de se sofrer para ser feliz. E dizem que é para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria, como já dissemos, e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias. Não somente a fé explica essas anomalias, que parecem até desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, Deus, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. E se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Justiça das aflições. Como disse o Evangelho, Deus não sai distribuindo a esmo as aflições para seus filhos. Olha, aquele ali vai sofrer tal coisa, aquele vai sofrer isso. Não sai distribuindo só para testar-nos na nossa fé e na nossa perseverança. Não. Nós sabemos que nós trazemos essa bagagem, nós trazemos do nosso alforje existencial essas dificuldades semeadas na vida anterior ou nas vidas anteriores. E que os nossos momentos aflitivos, eles têm duas características distintas. Ou são aflições expiatórias, ou são aflições missionárias. Qual a diferença entre elas? As nossas aflições expiatórias, elas estão obrigatoriamente ligadas a um passado de equívocos e de erros. Por isso, expiar. Já as nossas aflições missionárias, elas não estão ligadas a um erro do passado, apenas ao admitir ou ao aceitar um determinado momento para o nosso crescimento ou o crescimento daqueles que amamos. Por exemplo, uma expiação ou um sofrimento expiatório. Nós fizemos alguma coisa na nossa última existência que nós chegamos a comprometer a existência de outras pessoas. Nós nos desarmonizamos até com a vida de outras pessoas. Haverá de chegar um momento em que nós temos que nos reharmonizar. Temos que readquirir aquela fraternidade ou aquela harmonia em função de um passado equivocado. Então nós vamos passar por uma aflição que está ligada a uma desarmonia do passado. Esta é então a chamada aflição expiatória. E uma missionária? Por exemplo, os espíritos que se amam, um já mais evoluído, o outro ainda um tanto quanto endurecido, esse evoluído vem para ser pai ou mãe desse endurecido e vai passar por um momento aflitivo na educação daquele ser. Então, nasce com a missão de trazer para junto de si aquele ser que está ficando um pouco mais distante no processo evolutivo e não necessariamente tenha feito alguma coisa que tenha atrapalhado ou prejudicado alguém. Então, essa é a aflição missionária. Mas, de certa forma, tanto a expiatória quanto a missionária é uma aflição.
Então, de certa forma, é uma prova, é uma provação para o espírito. Deus nos oferta o caminho do amor para o crescimento, mas nem sempre nós trilhamos o caminho do amor. Deus nos dá, né, quando nós estudamos o livro dos Espíritos, no livro terceiro do livro dos Espíritos, que é intitulado Leis Morais ou Leis Divinas, Deus nos dá essas leis morais para a nossa capacidade de entendimento, vivência e crescimento. Kardec pergunta: o que são leis morais ou leis divinas na questão 614 de O Livro dos Espíritos? E os Espíritos respondem: são aquelas leis que Deus dá ao homem, que mostra para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E o homem só se torna infeliz quando delas ele se afasta. Olha que interessante. Deus nos dá a lei. E nós só ficamos ou nos tornamos infelizes quando nós nos distanciamos das leis de Deus. Aí Kardec vai mais longe, na questão 621, ele pergunta: mas onde estão escritas essas leis? E os Espíritos respondem: na consciência. Todos nós temos a consciência do que é certo, do que é errado. Todos nós temos na consciência o bem e o mal. Mas, dada a nossa imaturidade, nem sempre nós fazemos a escolha do caminho correto ou da porta estreita. Muitas vezes nós nos desviamos, como aquela ovelha que está ali sendo conduzida junto com as demais pelo seu pastor, e ela decide deixar o rebanho, ela decide sair daquele caminho seguro que o pastor está conduzindo o seu rebanho. Então aquela ovelha ela se distancia, e como é que o pastor faz para que ela volte a fazer parte do grupo? Porque ele a ama. Deus ama a todos nós. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca para sempre. Então, o pastor, para trazer aquela ovelha de volta para o grupo, ele lança a mão dos cães pastoreadores, que são aqueles cães que vão em busca da ovelha e trazem-na de volta ao grupo, às custas de pequenas mordidas que dá nesta ovelha, para que ela volte ao rebanho. Então, estes cães e estas mordidas nada mais é do que, comparativamente falando, as nossas aflições. Nós saímos daquele caminho do bem e do amor, adentramos por um caminho inseguro, difícil, mas o pastor manda nos buscar. Nós retornamos ao caminho através da dor. No Espiritismo é muito comum nós falarmos sobre isso, né? Que a alma evolui por dois caminhos e sempre vai evoluir, ou pelo amor, ou pela dor, ou pelo amor, ou pela aflição. E sempre que houver aflição, haverá uma justiça nessa aflição. Então esse é o convite para a gente já começar a entender a respeito da justiça das aflições. E é muito interessante que também nós façamos a citação de André Luiz, quando ele traz-nos a frase que a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Nós semearemos quaisquer sementes que nós quisermos. Nós jogaremos no solo ou no jardim existencial da nossa vida a semente que nós quisermos. Mas uma vez lançada e cultivada, elas darão frutos. O bem, frutos do bem. O mal, os frutos amargos. Então nós temos que optar pela nossa semeadura. O que é que nós estamos semeando? Para que nós não tenhamos ainda que colher muitas sementes amargas. Então nós estamos colhendo hoje algumas aflições. Todos nós estamos colhendo aflições. Todos que estão encarnados no mundo de provas e expiações haverão de colher aflições, para que um dia nós realmente estejamos prontos para um mundo regenerador. Mas neste momento, a aflição faz parte do nosso projeto, digamos assim, existencial. E essas aflições, elas podem ter causas nesta própria existência ou causas em existências anteriores. E aí o Evangelho nos convida a essa reflexão. Causas atuais das aflições ou causas pregressas das aflições. Vamos entender um pouquinho sobre as causas atuais das nossas aflições, que é quando nós estamos colhendo dificuldades que nós semeamos nessa existência. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo quando nós falamos de
Saúde e doença. Doença. Um indivíduo que desde a tenra idade, desde lá do comecinho da puberdade, do comecinho da fase adulta, começa a usar o tabagismo, o cigarro, começa a fumar. Atravessa vários anos, várias décadas de sua existência, usando o cigarro, o vício do cigarro. Chega num determinado momento, 60, 70 anos, desenvolve um enfisema pulmonar, ou talvez até coisa pior. Então, vai passar por um momento aflitivo de doença extremamente difícil, onde a semeadura aconteceu no início da sua jornada, quando começou a fumar. Então, ele está colhendo a aflição que tem uma causa atual. Um outro exemplo, as doenças psicossomáticas, porque nós sabemos que existe muita gente, acho que talvez essas sejam as piores, muita gente que durante o dia, durante todos os seus dias, durante muito tempo da sua vida, são pessoas rancorosas, são pessoas invejosas, são pessoas ambiciosas, pessoas que pensam no mal o tempo todo. Então, trabalhar com essa vibração negativa, mentalmente falando, acaba influenciando com o passar do tempo no próprio corpo físico. São pessoas que com o passar dos anos começam a desenvolver uma pressão arterial acima do normal, ou seja, uma hipertensão, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas de diabetes. Então, não estou dizendo que com todas as pessoas que tenham esses problemas, é porque sejam pessoas que vibram nesse patamar inferior. Não, não é isso. Eu estou dizendo que se vibrarmos num patamar inferior por muito tempo durante a nossa existência, na atualidade, ainda colheremos esses frutos amargos, que são as chamadas doenças psicossomáticas. E não vamos nos esquecer também da influência dos espíritos da nossa vida. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem os espíritos influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta: muito mais do que podeis imaginar, porque frequentemente são eles que te dirigem. Então, se nós dermos abertura para pensamentos inferiores, para aquelas influências sutis de espíritos inferiores, com o passar do tempo, eles influenciam de tal forma que essas influenciações vão sendo cada vez maiores, até o ponto de nós estarmos aí diante de uma subjugação, de um processo obsessivo que vai nos fazer muito mal, que começou nessa própria existência e está tendo a colheita nessa própria existência. Então vamos observar um pouco mais no nosso dia a dia o que nós estamos fazendo, para que não tenhamos a colheita amarga nesta própria existência. Então, causas atuais das nossas aflições. Muita coisa, a gente faz agora e está colhendo agora, né? Por pura inobservância, por pura imaturidade que ainda faz parte de cada um de nós. E o Evangelho nos fala causas pregressas das nossas aflições. São aquelas aflições que nós temos agora nessa presente vida e que não estão ligadas a essa, estão ligadas a vidas passadas, porque nós nos desarmonizamos em momentos anteriores, só que não deu tempo da gente se reabilitar. E ao invés de Deus nos condenar, como alguns irmãos nossos acreditam, nos condenar para o inferno, Ele nos dá uma nova chance. A gente volta e nós vamos nos reorganizar, reharmonizar para com as leis universais, com aquilo que nós fizemos no passado. Então, erramos no passado? Certamente, todos nós erramos. E para que nós possamos nos libertar desse erro, para que nós possamos nos encontrar com a redenção em relação a esse erro, o que acontece? Quando nós reencarnamos, e é exatamente para isso que reencarnamos, para continuar a nossa evolução, às vezes até na própria reencarnação, no início da reencarnação, o espírito já traz a sua aflição. Já traz um problema ou uma dificuldade física, já nasce em um local absolutamente desfavorável, onde vai ser convidado ao trabalho, físico, mas antes de tudo ao trabalho moral. Então pode ser já logo no começo da sua reencarnação o encontro com as dificuldades,
Muito se percebe, através de orientações dos espíritos, que isso é muito comum observar em espíritos que no passado foram espíritos que cometeram suicídio. Aqueles espíritos que se comprometeram com o suicídio, pode ser, não estou dizendo que sim, mas pode ser que já desde o início do seu processo reencarnatório, já tragam algumas dificuldades ligadas com este ato absolutamente equivocado. Ou pode ser que durante a vida a gente esteja vivendo aí uma vida intensamente prazerosa, boa, e de repente parece que tudo vira de ponta cabeça, né? A coisa estava indo tão bem, de repente a pessoa chega ao cúmulo de pensar assim, meu Deus, o que eu fiz para Deus para merecer isso tudo, né? Eu que sou uma pessoa religiosa, que frequento a minha religião, que faço sempre o bem, por que eu estou passando por algumas dificuldades? O espírita sabe por quê. Porque aquela dificuldade que nós não entendemos o porquê que nós estamos passando, porque não tem uma relação com a nossa vida atual, certamente está relacionada com a vida passada, a vida que nós deixamos em um momento atrás. E nós estamos nessa reencarnação tendo exatamente a oportunidade de vencermos tudo aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito. Por isso, então, que quando a gente chega e isso acontece, nós nos esquecemos do que fizemos. E o Evangelho nos convida também a essa reflexão, esquecimento do passado. Que bênção que é o esquecimento do passado, daquilo que fomos, daquilo que fizemos, com quem fizemos, quem prejudicamos. Isso é uma bênção. Algumas pessoas que não são profitentes da doutrina espírita falam, mas se eu esqueço por que eu estou sofrendo, de que adianta o sofrimento? Um equívoco esse tipo de pensamento, porque se nós nos lembrássemos o motivo pelo qual nós estamos passando aquele sofrimento, quem nós prejudicamos, como nós prejudicamos, seria vergonhoso, seria um entrave ainda maior, seria uma dificuldade ainda maior, porque seria um sofrimento duplo. Além da dificuldade, ainda o sofrimento de nos estarmos diante do motivo da dificuldade. Certamente nós nos envergonharíamos muito. Mas então nós temos que entender que estão interligados através da lei chamada lei de causa e efeito. O efeito que estamos tendo, então, tem uma causa justa. Mas o mais bonito disso tudo, que eu entendo, o mais bonito disso tudo, é que como nós nascemos para algumas dificuldades e algumas aflições, essas dificuldades, queridos amigos, irmãos, e aflições, elas não estão absolutamente destinadas a acontecer desta ou daquela forma. Porque não se trata de lei de ação e reação. Trata-se de lei de causa e efeito. Ação e reação seria quase que uma coisa física, né? Aquilo que eu fiz, obrigatoriamente eu vou ter que passar em igual intensidade. Isso aí nos remete a esse pensamento. Quando nós falamos em causa e efeito, que é o mais apropriado e mais correto, eu fiz alguma coisa, eu me desarmonizei perante as leis morais e leis divinas, eu vou ter que me reharmonizar, mas não necessariamente de igual forma ou de igual intensidade que ficou lá no passado, com a pena de talião, né? Hoje não, hoje nós entendemos que nós devemos nos reharmonizar, mas existem, digamos assim, atenuantes. Quando nós reencarnamos, nós trazemos sim uma necessidade reparadora, mas não definitivamente estabelecida. O que eu quero dizer com isso? Porque pode ser que quando chegar o momento de eu me reharmonizar com aqueles erros que eu cometi, eu esteja melhor do que quando eu fui anteriormente, através do amor. Então os Espíritos nos ensinam que quando eu vou adquirindo esse conhecimento religioso, quando eu vou formando essa religiosidade em mim, quando eu vou tendo a oportunidade de amar mais, de sorrir mais, de ser mais fraterno, de ser mais justo, quando eu tenho a oportunidade da prática da caridade e eu aproveito a oportunidade e trabalho com os meus irmãos, eu começo a desenvolver em mim, digamos assim, que um fortalecimento.
E quando chegar aquele momento da reabilitação, que certamente chegará, eu posso estar tão fortalecido que aquele ato não me será tão, potencialmente falando, tão forte quanto poderia ser. Em outras palavras, Haroldo Dutra, grande expositor espírita, nos ensina assim, que um único ato de amor é capaz de abafar dezenas de atos imorais ou inferiores. Olha que lindo que é isso, né? Então, significa que não é porque nós causamos desarmonias que nós vamos passar por desarmonias de igual intensidade, não. Nós podemos mudar o nosso futuro. Nós podemos mudar a nossa própria existência agora. Pode ser que a gente tenha trazido um fardo bem pesado para essa existência, mas que com a prática do amor, quando esse fardo chegar, ele estará muito mais leve, porque nós conseguimos diluir a intensidade ou o peso das coisas negativas que faziam parte dele. Então isso é maravilhoso. Vamos sempre nos lembrar disso, que um único ato de amor é capaz de abafar dezenas de atos imaturos ou inferiores. Só por isso, vamos amar mais. Quer que a sua existência seja feliz? Ame mais. Busque mais prazer na vida e na própria existência. Então nós começamos a entender, quando nós estudamos esse capítulo 5º, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, que o momento do choro, ele haverá sempre de ser seguido da consolação. Então nós olharmos para Deus nesse momento de dificuldade, é difícil, né, gente? É difícil, mas olharmos para Deus nesse momento de dificuldade e agradecer até mesmo por ela. Quem tem capacidade de fazer isso, né? Agradecer pela dificuldade. Mas se não estamos preparados ainda para agradecer por elas, que estejamos preparados para compreender que é graças a elas que um dia nós agradeceremos a nossa melhora e o nosso voo, digamos assim, para uma existência mais feliz. Então, sermos gratos a Deus. Aprender a olhar para trás. Olhar para trás, quanta dor, quanto sofrimento, quanta gente suplicando paz, suplicando um pouco de fé e de amor diante de todas as dificuldades que estão passando. Às vezes não precisa nem olhar para trás, olha só para o lado que você vai ver isso. A gente olhar para as coisas que estão acontecendo e ver o quanto nós somos felizes. Às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas, tão banais, e pessoas, às vezes do nosso lado, vizinhos nossos, passando por dificuldades tão grandes, tão sofríveis. Então que nós possamos olhar para Deus e agradecer por todos os momentos que temos, por tudo aquilo que já somos, que Ele nos permite. Antes de já partirmos aí para o nosso final desse nosso bate-papo, eu gostaria de cantar uma canção. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto sempre de colocar música nas minhas palestras, nas minhas exposições. Eu gostaria de cantar agora Gratidão a Deus, mas preste atenção nas palavras desta canção que nos convida à reflexão da gratidão a Deus mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. Gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seu sonho de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga a ilusão. Olhe para trás,
Veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Meus queridos amigos e irmãos, esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, esse versículo 4º do capítulo 5º de Mateus, que está no Sermão da Montanha, nos remete a esse pensamento, a essa reflexão sobre as dificuldades da vida e principalmente sobre o momento aflitivo que toda a humanidade passa agora. E o Evangelho ainda fala de motivos de resignação. Os motivos, todos eles já expostos neste breve encontro que estamos tendo na noite de hoje, mostrando as causas, mostrando que Deus, soberanamente justo, a causa certamente será justa. E Jesus sempre diz, ao longo desses 2000 anos, na acústica de nossa alma, desde lá de trás, quando ele disse assim: o mal ainda há de vir sobre a terra, mas ai daquele por quem o mal vier. Que nós possamos, através dessa frase, entender que não sejamos nós aqueles que estarão direcionando para as almas que caminham conosco qualquer tipo de atitude inferior, porque certamente terá a sua cobrança num futuro próximo. Jesus também disse: os bons herdarão a terra. A nossa terra, este orbe, este planeta maravilhoso, escola que nos recebe para o aprendizado, está deixando de ser de provas e expiações para um mundo regenerador. Os bons herdarão a terra significa que os bons poderão reencarnar na terra regeneradora, onde o bem sobreporá ao mal. Então Jesus nos traz estas informações e nos alerta que para aqueles que não seguirem neste patamar evolutivo, que haverá prantos e ranger de dentes. Estamos então nos momentos finais deste mundo de provas e expiações e adentrarmos aí, estamos às portas do mundo regenerador. Então somos convidados ao trabalho da última hora. Que possamos fazer um trabalho bem feito, que possamos fazer um trabalho prazeroso, amoroso, fraterno. Esse é o convite da doutrina espírita. Na verdade, quando Jesus nos traz duas leis para chegarmos até o reino dos céus, fica um tanto quanto fácil entender o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Pois que Jesus é o amor, é o verbo que se fez carne, o verbo amar. Então Jesus é o amor que esteve entre nós e continua entre nós. E quando foi questionado o que devemos fazer para alcançar o reino dos céus, e ele responde:
Em verdade eu vos digo, eu vos deixo duas leis. A primeira, ama teu Deus acima de todas as coisas. E a segunda, semelhante a esta, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Então, queridos irmãos, o amor, que nós possamos fazer a opção pelo amor, já que ao longo de tantos séculos ainda repetimos algumas lições, temos que retornar a algumas lições dolorosas, mas que nós possamos entender que o caminho do amor, ele é o caminho mais fácil e mais rápido para a felicidade tão almejada por nós. Encerro esse nosso encontro com uma frase de Caibar Schutel, quando ele diz assim: que a esperança seja a nossa estrela guia, que norteia nossas mais belas aspirações, que ilumina a noite escura da vida e nos faz vislumbrar a estância do salvamento. A vida na terra, diz-nos Caibar, é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. Não é um repouso, mas a preparação para o repouso. E aí então, peço a liberdade também para concluir da seguinte forma: é preciso ter esperança, acreditar. É preciso ter fé, acreditar e agir, que só se conquista quando nós dedicamos ao estudo da vida e não nos acomodamos em promessas dogmáticas, e sim quando buscamos racionalmente o entendimento deste abençoado presente que Deus nos concede em nossas vidas, que é a reencarnação. Então, acreditar e agir, ter fé, ter esperança, mas sempre fazendo algo. Nunca ficar apenas esperando que caiam as coisas do céu. Pedi e obtereis, é certo que Jesus nos ensinou. Vamos pedir para obter, porque Deus quer que nós estejamos próximos a Ele, acreditando nele. Por isso, pedir e obtereis. Agora, o Evangelho também nos ensina: ajuda-te que o céu te ajudará. É fazermos algo para que nós possamos merecer aquilo que precisamos. Isso me remete também, para finalizar, a uma oração, que é a oração da serenidade, quando diz assim: Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dá-me forças para mudar aquelas que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir umas das outras. O Espiritismo, dentro dessa prece, dessa oração da serenidade, diria: Senhor, que eu tenha esperança e aceite tudo aquilo que eu não posso modificar no presente momento, mas que eu tenha fé, força e perseverança de mudar as coisas que eu posso mudar. E, Senhor, que o conhecimento que a doutrina espírita me traz, que eu possa saber distinguir aquilo que eu preciso esperar com calma, paciência e tolerância, daquilo que eu posso mudar com a minha força, trabalho e vontade. Se alguém me perguntasse qual é o maior tribunal de justiça que eu conheço, eu diria com toda certeza: a reencarnação. Finalizamos esse nosso encontro com uma prece de gratidão, também cantada, dirigindo a Deus a nossa gratidão por esta oportunidade, pela paz, pela saúde, pela fé, pelo amor, para todos nós, para todos aqueles que conhecemos, para todos aqueles que não conhecemos, mas que são irmãos nossos, para que a Terra realmente, em breve, se encontre em um momento mais feliz, dentro de um patamar evolutivo cada vez maior. Finalizo com a canção, com a prece, quando eu quero falar com Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda pro meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede meu coração.
Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Gratidão, gratidão por esse momento, muita paz, muito amor, que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, mas acima de tudo que coloquemos Jesus nas nossas ações. Que assim seja.